Olá, eu sou a Nayá, esse é o canal Libretária e hoje a gente vai continuar conversando sobre o livro Wired for Story da Lisa Crum. Esse é o último episódio da série, então se você ainda não assistiu a primeira, a segunda e a terceira parte dessa conversa, eu vou deixar os links no card e na descrição. Na semana passada, nós terminamos o capítulo 8 com uma lista de controles sobre causa e efeito da história. O capítulo 9 começa com a autora falando sobre o sofrimento do protagonista. Ela argumenta que o protagonista tem mesmo que sofrer, senão ele não terá nada a ensinar para os leitores e os leitores não terão motivos para gostar dele. Uma das coisas mais difíceis para os autores é fazer os seus heróis passarem vergonha, e mesmo sem perceber, os autores acabam passando pano e ajudando ao longo do caminho. Mas se você quer que o seu protagonista consiga vencer quando chegar o momento ápice do livro, você precisa endurecê-lo ao longo do caminho. Crum nos dá uma lista para minar os planos do seu protagonista. Número 1. Não deixe os seus personagens admitirem quaisquer coisas, nem para si próprios, a menos que sejam forçados a isso. 2. Deixe o seu protagonista ter segredos, mas não os guarde. 3. Tenha certeza de que tudo que o protagonista faz para melhorar a situação acaba piorando. 4. Faça com que tudo o que pode dar errado, dê errado. 5. Deixe seus personagens começarem se arriscando um pouquinho só, mas que eles terminem apostando tudo. 6. Não se esqueça que não há almoço grátis, a menos que seja envenenado, é claro. 7. Encoraje seus personagens a mentir. 8. Traga um perigo claro, presente e escalável. 9. Faça seus vilões terem um lado bom. 10. Exponha as falhas de caráter, os demônios e as inseguranças dos seus personagens. 11. Exponha os seus próprios demônios. Aqui chegamos em mais uma lista de controle. 1. Tudo que pode dar errado realmente deu errado? 2. Você expôs os segredos mais obscuros e as maiores falhas do seu protagonista? 3. O seu protagonista tem que trabalhar por tudo que ele consegue e pagar por tudo que ele perde? 4. Tudo que o seu protagonista faz para amenizar a situação acaba por piorá-la? 5. A força de oposição está presente, personificada e ativa? Agora, a autora começa a falar sobre a nossa paixão por padrões. O nosso cérebro gosta de encontrar padrões em tudo. A forma mais fácil de chamar a atenção dos leitores é quebrando um padrão, o que deve acontecer logo no começo da história e ao longo dela também. A emoção de ler está em reconhecer esses padrões, e os leitores são muito exigentes quanto a isso. Uma das expectativas mais importantes para os leitores é a preparação, pois ela nos ajuda a tentar descobrir o que acontece a seguir. A preparação é uma informação sobre a recompensa da história, que o leitor precisa ter com antecedência para que a recompensa seja crível. É importante dizer aqui que a previsão do leitor não precisa estar correta. Tenha em mente que para o leitor tudo é uma preparação, uma recompensa ou a estrada que os liga. Crum diz que existem 3 regras para essa estrada. Número 1. Deve haver uma estrada. Isso significa que não se pode contar para o leitor um fato no momento da resolução do problema que esse fato serve para resolver. Número 2. O leitor deve conseguir enxergar a estrada à sua frente. Número 3. A recompensa definida não pode ser algo totalmente impossível do protagonista atingir. Aqui chegamos a mais uma lista de controles. Número 1. Existem preparações inadvertidas espreitando-se na sua história? Número 2. Existe uma série clara de eventos, um padrão, que começa com a preparação e culmina na recompensa? Número 3. Os pontos se conectam? Número 4. As recompensas de tais preparações são possíveis? Agora, Crum começa a discutir como mostrar as memórias dos personagens. Ela nos conta que as memórias servem para navegar o presente. A história é a menor distância entre o ponto onde se dá a questão da história e o ponto onde ela é resolvida. Mas, em geral, essa distância tem um caminho intrincado
para captar a experiência multifacetada da vida. Para transmitir isso através de uma história, é necessário enganar o leitor. O objetivo é trazer elementos do passado que são relevantes para o presente através de subtramas, flashbacks ou prenúncios. Quaisquer desses artifícios devem afetar a questão da história de alguma forma. As subtramas podem ajudar o protagonista a vislumbrar o resultado possível de uma ação que ele está pensando em tomar. Elas podem complicar a história principal. Os leitores estão dispostos a fazer esse desvio da história principal, pois acreditam que quando voltarem a ela, terão maior clareza sobre ela. As subtramas precisam dar informações que os leitores precisam saber, sejam factuais, psicológicas ou logísticas, de forma que elas façam sentido para a história principal. Elas devem ter pelo menos uma dessas 3 funções. 1. Dar informações que afetam o que está acontecendo na história principal. 2. Tornar a tarefa do protagonista muito mais difícil. Ou 3. Dizer algo que aprofunda o conhecimento do leitor sobre o protagonista. Os flashbacks nunca devem ser mal utilizados, pois eles podem descarrilhar a história. Um flashback é uma cena completa que ocorreu no passado e faz com que a história principal tenha que ser completamente parada. Dessa forma, é melhor ter um ótimo motivo para utilizar esse recurso. A única razão para isso é que sem a informação contida nesse flashback, o que acontece a seguir não faz sentido. O prenúncio é utilizado para mostrar que a personagem tem algum traço ou habilidade que é completamente fora do padrão para o restante da humanidade. E dessa forma, antes da completa necessidade de utilizá-la, o leitor já sabe que o personagem possui essa habilidade, ou porque ele já o viu em ação antes, ou porque já foi dito várias vezes durante o livro. E é melhor que seja que ele já tenha visto a ação, ao invés de ficar ouvindo que existe essa possibilidade. Nós chegamos a mais uma lista de controle. Número 1. Todas as subtramas afetam o protagonista, seja interna ou externamente, enquanto ele lida com a questão da história. 2. Quando você entra numa subtrama ou flashback, o leitor consegue entender qual foi a necessidade disso naquele exato momento? 3. Voltando para a história principal, o seu leitor vê as coisas de forma diferente a partir desse ponto? 4. Quando o protagonista faz algo fora do padrão, isso é prenunciado? 5. Você deu ao seu leitor a informação suficiente para entender o que está acontecendo de forma que nada que um personagem faz ou diz deixe o leitor pensando que ele perdeu alguma coisa ao longo do caminho? A partir daqui, a autora fala sobre as expectativas do autor, sobre reescrita, sobre como conseguir feedback e saber se a sua história está indo no rumo certo, quais as perguntas fazer para os seus leitores betas, entre outras coisas. Nessa série de 4 vídeos, eu quis me concentrar em como escrever o livro, então eu vou parar por aqui. Mas se você quiser um resumo para a parte final desse livro, deixa um comentário pedindo. Muito obrigada pela atenção até agora. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, curta, compartilhe e comente. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.